Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Próximo Livro ao Melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meus clubes, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também meu wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro meme de presente. E finalmente eu deixo a recomendação, se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Lembrando que esse vídeo eu vou disponibilizar na plataforma do Scooby. Hoje eu trago as leituras do mês de novembro. Foi um mês de leituras, tá ok, nada excessivo, não concretizei tudo, mesmo sendo pouca coisa, mas eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas eu gostei, tá ok. Eu tô gravando em dezembro, vou lançar esse vídeo em dezembro. E, e aí dezembro vai ser a finalização do ano, né? E aí um livro que ficou pendente, eu pretendo finalizá-lo em dezembro. Não tem mais muito o que fazer, é agora só realmente cumprir o que eu tenho de meta de TBR de dezembro. E bora lá. O primeiro livro que eu quero comentar é esse aqui, O Caso do Hotel Bertrand, uma aventura de Miss Maple. Para quem não conhece, né? Essa trama vai, óbvio, acontecer nesse hotel. E esse hotel, ele é um hotel que é do período de Eduardo VII, também tem elementos do período vitoriano, mas apesar de trazer esses dois períodos da arquitetura, Eduardo VII e o período vitoriano, é um hotel contemporâneo que tenta manter o luxo e o conforto do que é exigível na contemporaneidade para um hotel, no sentido de ofertar uma boa hospedagem para os hóspedes, mas é um hotel antigo de fato, porque remete a esse período do Eduardo VII e do período vitoriano. E aqui a gente vai ver várias narrativas, várias pessoas que acontecem algumas mortes, e aí o desaparecimento do cônego Pennefather, e esse homem ele desaparece, depois surge, ressurge, mas com a mente um pouco esquecida daquele evento. E aqui a gente vai ver a Elvira, que é uma jovem que não tem lá muita convivência com a sua mãe, foi meio que abandonada, mas meio que tá para herdar uma herança aí. E é bem engraçado. É um livro que tem alguns plot twists, tá? Umas reviravoltas assim. Tá ok, eu acho. Não achei nada milaborante. Tudo dentro de uma perspectiva. Para quem conhece a narrativa da Christie, tá ok. Gostei muito. Não foi o livro que mais me pegou da autora. Eu esperava um pouco mais desse Cônego Pennefather, mas achei tá ok. Gravei texto de livro dessa história, vai sair futuramente, brevemente, e talvez quando sair essa finalização de novembro já vai ter saído esse trechinho de livro. E agora estou na expectativa para chegar o dezembro, né? E fazer minha última leitura desse projeto de um ano da leitura da Agatha Christie, um livro por mês. Gostei muito desse projeto. Eu contactei 3 editoras que publicam a autora aqui no Brasil para tentar fazer o ano 2, porque esse ano 1 eu comprei livro e ganhei livro de presente, mas pro ano 2 não tenho nada, infelizmente. Não tive esse, eu acho uma pena, porque vi que eu gostei dessa coisa de produzir mensalmente um conteúdo nessa perspectiva da autora. Gostei muito de mensalmente ler um livro dela, porque são livros curtinhos para mim de entretenimento. Confesso que eu nunca tento achar o assassino da história, porque acho que ela sempre vai trazer uma pessoa, para mim,
totalmente diferente das pistas que ela deixa, mas futuramente, quando eu tiver mais condições de poder aquisitivo, eu quero retomar esse projeto sim, porque acho que vale muito a pena. Super recomendo conhecer essa autora, gosto desse viés sociológico, de retratar décadas passadas, séculos passados, né? E gostei muito, acho que é uma leitura de uma outra sociedade, de um outro modo operante da feitura do crime, e super recomendo, gostei muito. E aí li esse livro eu ia ler com, acho, Camila, no LC, mas Camila foi mamãe, e aí Camila ficou com essa dificuldade de ler livros, e eu sei que ela lê sempre com alguém, mas teve essa dificuldade de continuar comigo, e aí eu disse, então eu vou ler só, porque é meta mesmo, daqueles livros para ler durante um ano. E aqui, para quem não conhece, conta a história dessa família, a família Mandíbula, como o próprio nome diz. Eu acho que eu estou sendo redundante nessa fala, mas tudo bem. E aqui a gente vai encontrar, a história vai se passar por 2 tempos, tá bom? E aqui basicamente vai trazer um lapso financeiro numa certa época. E vai mostrar um pouco esse futuro da família Mandíbula, né? Aqui tem um patriarca Douglas, e ele tem uma biblioteca, e essa biblioteca dele é bem interessante, mas por vezes se torna obsoleta, porque com a mudança econômica, esse lapso financeiro que essa família sofre nos Estados Unidos, eles têm que se mudar da casa, têm que se desfazer de bens, né? Depois a história avança, vai para um período bem futuro, e a narrativa ela é meio distópica, né? E aqui a gente vai ver outros personagens, uma das filhas desse homem que é escritora, e num dado momento ela precisa até queimar livros para poder aquecer a família do freio. É bem interessante. A história, eu acho que ela tem muitos narradores, tem muitos personagens, e esses personagens eles são tratados de forma isolada, mesmo que por vezes depois o autor ele retome tudo isso, a autora, melhor falando, retome tudo isso, mas eu não acho que é um livro para qualquer pessoa. Talvez alguém ache a narrativa mais maçante. Não é igual, mas quando eu li esse livro me deu a lembrança de um livro de não ficção, Frank Montes, e aí fica a dica aí para quem gosta de leitura com a vertente econômica, porque acho que me remeteu um pouco, sabe? Quando a gente lê e vai vendo a história, apesar de ser de histórias distintas, a impressão de como os autores narram a história me deu essa similaridade. Não sei se quem leu Frank Montes vai concordar comigo, mas o leitor tem essas impressões e é isso. Eu gostei muito, fica a dica. Apesar de ser uma narrativa dentro da perspectiva da sociedade estadunidense, eu também achei que tem uma feitura, meio que um crescimento de uma leitura de livros latinos, de histórias latinas, típico de tag. Aí também não sei se me equivoco com isso, dessa impressão, mas foi essa impressão que eu tive. E aí a última leitura foi essa aqui, Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. Esse livro eu ganhei de Carlos, um presentão. Eu tinha programado fazer essa leitura em 4 meses, mas eu estou com as leituras mais lentas, meu ritmo de vida tem feito com que eu não consiga ler tão rápido. E isso é com um calhamaço de fôlego, né? E não pensei que ia terminar esse mês da consciência negra. Inclusive eu fiz um vídeo, ilustrativo esse período, mas não finalizei, então pretendo finalizar em dezembro. Aqui ele fala um pouco sobre, a protagonista fala um pouco sobre o Pedro I e aquele evento histórico do conflito de portugueses que moravam na terra do Brasil, junto com os brasileiros que brigavam entre si por causa da questão muito do imposto e dos privilégios que os portugueses tinham, em detrimento do nacional brasileiro, né?
Aqui a nossa protagonista ela vai ter um segundo filho, ela perde o seu primeiro neném, isso traz para ela assim, uma perspectiva muito difícil, muito dura. Ela vai enveredar por outros relacionamentos afetivos. Ela tem um reencontro muito duro com o pai do seu primeiro filho. E aqui a autora ela vai trazer muito essa questão da narrativa do que acontecia com os pretos da época. O suicídio, a mãe que não conseguia suportar o sofrimento da escravidão e aí atentava contra seus filhos, mesmo pequenos. E é bem dura, eu acho, essa narrativa, né, quando mostra isso, a mãe que ela atenta contra os filhos e matricídio, né? Ou melhor, matricídio é atentar contra a mãe, mas o crime da mãe contra o filho e até essa dificuldade dela de ver sentido na existência, na subsistência, né? E ela tentar contra ela mesma. Eu achei interessante porque a narrativa aqui já vai avançando para o conflito da Guerra dos Malês, que foi arquitetada aqui na história pelos muçulmanos, que é uma vertente de pretos de uma origem muçulmana. E gostei de algumas coisas, mas eu queria fazer uma ressalva. Aqui a nossa protagonista e a autora em si, ela faz um pouco um ativismo, tá bom, preto, e eu acho ok, respeito, concordo. Acho que a literatura ela também tem esse poder, né? Mas aqui fala de uma festividade e aqui a autora ela coloca dentro do olhar da nossa protagonista a questão dos santos de origem afro, que já não são santos, são orixás, né? E aí ela traz um pouco essa coisa do sincretismo religioso e dessa incorporação. Acho, nesse aspecto, a autora muito exagerada, porque ela coloca com uma liberdade muito grande a entrância desses orixás dentro da perspectiva da narrativa da época, que era basicamente uma narrativa muito forte do catolicismo, né? A gente vai pensar aqui nessa narrativa da Guerra dos Malês, de um Brasil dominado por portugueses, que mesmo tendo outras nacionalidades aqui conflitantes, como ingleses e holandeses, mas a predominância era dos portugueses. E os portugueses tinham um domínio total da terra, praticamente, e, consequentemente, do domínio religioso. Né? Então, assim, a religião de matriz africana praticada, ela ficava muito na coisa do oculto, do escondido, não tão explícito como a Ana Maria Gonçalves tenta colocar aqui na narrativa. E aí eu quero deixar a dica, tá bom, para vocês, de um outro livro, e não só desse livro, mas desse autor, José Antônio Gonçalves de Mello, Tempo dos Flamengos. E aqui ele vai falar um pouco sobre o Brasil do século XVII e XVIII, Pernambuco, período holandês. E por que eu trouxe esse livro? Essa dica, apesar que eu recomendo qualquer livro do autor, são livros de teor histórico, tá bom? Então, assim, é muito possível que vocês só encontrem em sebo, mas existem aqui no Pernambuco, e para quem conhece o período do Brasil holandês, especificamente Pernambuco, e essa coisa dos holandeses no Brasil, na ocupação brasileira, e as pessoas indicam muito o período do Conde Nassau, de uma liberdade religiosa. E Gonçalves Mello, ele trata muito contundente que não era liberdade de culto, mas liberdade de consciência. O que isso significa dizer? Liberdade de consciência é eu, como preta, eu ter a minha herança emocional em termos de orixá. Mas eu, como preta, eu
não poderia manifestar isso publicamente. Eu iria adotar o que o senhor de escravos fazia, que era os pretos irem nas procissões dos brancos, irem reverenciar os santos católicos. Então, Antônio Gonçalves de Melo, ele fala muito disso, que nesse período do Brasil holandês, essa questão do anglicanismo e essa questão da liberdade é uma liberdade de consciência, mas não de fato efetiva. E ele fala muito, de forma contundente, dos conflitos entre portugueses nas procissões e a questão da rivalidade com outras religiões. Então, as procissões muitas vezes eram verdadeiros conflitos de rua, né? Em que se predominava a fé católica. Né? Pense num Brasil em que a importância do catolicismo era predominante, vivíamos sobre a luz de Portugal, a égide de Portugal, o domínio português, e o Brasil tinha praticamente missa todo dia, né? Então, vale frisar isso. Eu estou gostando da narrativa do Defeito de Cor, mas confesso que algumas coisas a Gonçalves ela dá uma escorregada, porque eu entendi qual é o sentido dela. É frisar e priorizar a narrativa preta no sentido mesmo ficcional de ativismo, mas ressalta-se que por ser literatura ficcional, existe aí uma liberdade poética dela de escrever o que ela quer. Mas para quem conhece a não ficção, né, sabe que aí existe um exagero. Aí eu gostaria de frisar, não é um livro que eu desmereço, muito pelo contrário, eu acho que é um privilégio ler um calhamaço desse, mas a gente que não pode deixar passar aí em branco e eu quero ver qual vai ser a minha impressão final ao terminar essa leitura. Então foram essas aqui, foi um mês que eu assisti umas coisinhas, a gente chegou em dezembro, estou começando a assistir a uns filmes antigos da minha juventude, da minha infância, na plataforma mesmo do YouTube, mesmo que eu tenho conseguido ou legendado ou dublado o filme completo. E estou gostando, não vou citar qual, porque foram alguns, e estou gostando e quero emendar esse dezembro e janeiro, esses assistidos. É um período que eu me permito assistir mais. Quem quiser comentar sobre essas leituras, se já conhece, se leu, se está lendo, o que vocês leram em novembro, quiserem falar da expectativa também de dezembro, bora lá, bora conversar sobre leituras, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!